O Corinthians apresentou nessa quinta-feira o lateral direito, João Pedro, que veio do Porto como o seu novo reforço. Mas seria só uma apresentação normal se não fosse uma pergunta, eu diria, indiscreta, que acabou causando bastante polêmica nas redes sociais. A gente vai mostrar ela aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu só vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o sininho das notificações ativado para você saber quando vai ter live por aqui e também deixar o seu like, que é o seu mais importante para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Durante a apresentação do lateral direito, João Pedro, que veio do Corinthians para o Porto, acabou sendo uma contratação nem tão falada assim, porque ao mesmo tempo que ele chegou, chegaram Renato Augusto, Juliano, William, Roger Guedes, enfim. E o nome do João Pedro, por ele nunca, apesar de ser brasileiro, não ter atuado aqui no Brasil, acabou ficando escondido no meio de tantas contratações. Mas fato é que ele foi apresentado nessa quinta-feira e como todo jogador que é apresentado, ele acabou cedendo coletiva à imprensa e uma das perguntas feitas a ele acabou dando bastante confusão e irritando demais a torcida do Corinthians nas redes sociais. Assim, todo mundo sabe que no futebol existe o contrapeso em algumas negociações. Quando às vezes um clube quer um jogador X e começa a negociar com o empresário do atleta, às vezes o empresário acaba fazendo, se você quer levar esse, você vai ter que levar esse jogador meu aqui que tá encostado, que tá sem clube, que tá sem espaço, etc. Você só leva esse se você levar esse aqui de contrapeso. Isso acontece no futebol, todo mundo sabe, ninguém é ingênuo. Sabendo disso, desse contexto todo, o jornalista que fez a pergunta perguntou basicamente com todas as palavras na cara do menino, falando assim: você tem o mesmo empresário do Roger Guedes. Foi divulgado aqui pelo portal UOL que o seu empresário era o mesmo empresário também do Roger Guedes. Se falou ali, a parte da torcida ali nas redes sociais, que você estaria vindo como contrapeso, aquela coisa toda. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você recebeu alguns tipos de impressões assim dos torcedores que seriam um contrapeso do Roger Guedes. O que você poderia dizer para essas pessoas em relação a você, às suas expectativas, ao que você pretende mostrar no Corinthians? Obrigado. Apesar do constrangimento, a resposta do João Pedro acabou até sendo bem educada. Ele meio que respondeu ali, tá deixando esse assunto passar, até porque ele não merece, ele não tem que dar satisfação a ninguém nesse sentido. Mas fato é que a torcida do Corinthians ficou revoltada não só pelo constrangimento que causaram ao jogador, como também ter sido culpada nesse sentido. Porque como a fonte foi parte da torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians ficou, peraí, mas quem é que falou isso? E o nome do jornalista acabou ficando a tarde inteira nos Trending Topics do Twitter. Ele recebeu ali bastantes mensagens não tão carinhosas assim sobre esse assunto. E depois de ser bastante xingado, o jornalista ele se pronunciou no Twitter respondendo isso aqui. Alguns torcedores do Corinthians falando sobre a minha pergunta do JP. Ela foi motivada por comentários de alguns torcedores quando o UOL divulgou que o empresário dele era o mesmo do Guedes. Para quem quiser relembrar alguns dos comentários do dia, e ele colocou ali um link. Fiz uma pergunta ao personagem em questão, como deve ser, como qualquer jornalista. Seria injusto da minha parte se tivesse questionado o Guedes ou qualquer outro atleta sobre o tema. Aí seria um erro da minha parte. Observação, aos que lembram a necessidade de se perguntar aos dirigentes, obviamente isso aqui também será feito. Mas há alguns meses não temos entrevista coletiva deles. Assim que possível, eles poderão repercutir essa impressão dos torcedores na época da contratação. Abraços. E assim, pra ser bem sincero, eu acho que realmente ele pode ter até indícios ali de que pode ter sido um contrapeso ou não. Esse não é o caso. Eu acho que a situação aqui ficou chata pela pergunta ser feita na cara do garoto ali ao vivo. Isso podia ser muito bem uma matéria ter apurado em off. Todos os jornalistas têm fonte, ele tem o telefone do empresário do atleta. Se ele pedir pra assessoria, a assessoria dá na hora o telefone do garoto pra ele. E se ele fosse falar alguma coisa, será que na cabeça de algum jornalista ele acha que ia responder? Eu fui o contrapeso sim, eu não jogo nada e pra mim ser contratado pelo Corinthians de fato só se o Roger Guedes viesse mesmo. É óbvio que ele não falaria isso. Se ele quer alguma informação nesse sentido, seria muito melhor ele fazer uma apuração em off do que perguntar ali na cara do garoto. Enfim, acabou sendo bastante constrangedor pra todo mundo, acho que até pro cara que fez a pergunta. Enfim, o que você achou? Às vezes tem alguém que discorda de mim. Se você discorda, deixa aí nos comentários. E é basicamente isso, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é o mais importante de tudo para o nosso trabalho crescer cada vez mais, beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Valeu!